Beleza, beleza, vamos começar mais um programa Bem TV no ar, né? Já aqui conosco aqui, nosso convidado, parceiro e amigo, músico, posso dizer também historiador, corretor e tudo mais. É meu amigo Neri Abade. Desde já, boa tarde, meu amigo Neri Abade. Boa tarde, Dé Bem TV. Boa tarde, ouvintes da TV Conexões, né? Para mim é uma honra estar aqui, atendendo o convite de vocês. E frisar aqui que é o primeiro passo, o grande marco que nós temos, TV Conexões, né? Futuramente, com certeza, estaremos aí no Brasil todo e no mundo, né, Dé? Então, parabéns a toda a equipe, a você e a direção da emissora. Tranquilo, Neri. Vamos dizer assim, aonde a história de Neri na música, né, a gente tem que falar. É um pouco antiga, a verdade seja dita, porque ele não é menino mais, nem eu também sou menino. Claro, sou mais novo do que ele, quando era mais jovem ele corria atrás de nós, mas estamos aí, né, e ele está bem um pouco à frente. Isso aí eu tenho certeza, só para você ter uma ideia. Em Guanambi começou os conjuntos musicais, pelo que eu li, e as histórias que a gente vê Neri por aí contando, e alguns outros músicos falando para a gente, que começou em 1969. Estou certo, Neri? Perfeito, Dé. Dé, veja bem, é bom deixar claro que Neri, como você, nós somos filhos de Guanambi, né? Nascemos aqui, nossos pais, uma família só, unidos, estudando, jogando bola, música, é o que nós vamos falar, né? Que é cultura, né, Dé? Com certeza. Falar de música, falar da nossa cidade é cultura. E principalmente falar daquelas grandes serenatas de antigamente, que eu já lhe trouxe aqui para o programa Bem TV no ar, Neri, e dizendo aos novos cantores agora, por causa dessa pandemia, começa a fazer serenatas para poder ganhar o seu dinheirinho, voltando aos tempos de 1970. Que maravilha essa notícia que eu dei para eles. Muitos deles já estão começando a fazer esse tipo de festa, aonde a gente fica feliz, porque realmente quem é que não gostava de uma serenata, né, Neri? Perfeito, veja bem. Então, em relação à serenata, para falar de serenata, é importante, no meu entendimento, falar da Rua 2 de Julho. Com certeza. Porque a Rua 2 de Julho, para quem não sabe, né? A Rua 2 de Julho é aquela rua que começa ali na Praça da Feira, tem a farmácia de Geraldo ali, interliga ali até a Caixa Econômica. Então, a nossa cultura, a nossa história, né, o passado mostra que ali era um ponto do encontro da juventude de Guanambi, né? Verdade, verdade. Ali se arranjava uma namorada, ali tinha uma paquera. Aí eu me lembro, por exemplo, quem conhece Porto Seguro sabe que tem a Passarela do Álcool. Isso. Que é o encontro do mundo todo ali, né? É o ápice da história de Porto Seguro. Em Guanambi... Era a Rua 2 de Julho. Lá mostrava o sapato, a camisinha bonita, as meninas se maquiavam, se arrumavam, se produziam. E dali começava o recadinho, né? Verdade. Para ver se dava... Mas não é só das meninas também, não? Dos meninos também. Os claro. meninos também, claro. Porque hoje, se a gente falar só as meninas, a coisa vai pegar. Mas né? por que eu estou citando a Rua 2 de Julho? Porque é uma lembrança cultural antiga e que nos dá saudade. Porque, Dé, quando se mandava um recado para a menina, dizia assim, ó... Hoje eu vou fazer uma serenata para você. Que maravilha. Era o primeiro passo para surgir um eventual namoro. Ô, Neri, mas falando, hein, claro, com certeza é maravilhoso, mas só para poder a gente ilustrar nossa história, nossa conversa referente à serenata, mas às vezes fazia também e o pai da moça achava ruim, não achava, Neri? Tem muita coisa, né? Não realmente, tem? porque aí, às vezes não via com... Você tocou num ponto importante. Inclusive, eu armei digamos assim, uma estratégia que quando a gente ia fazer a serenata, como diz ali uma amiga nossa há pouco ali, né, em off, ela dizia, já ia o pacote, né? Era. Quer dizer, lembrar que ia Neri, tinha mais outras pessoas que cantavam, Isso. ia outros músicos. Mas pode lembrar alguns, né? Paulo Preto. Não, Paulo Preto não era dessa época, não. Antônio de Milton já apareceu em serenata com a gente. Aí, raramente, Antônio que era o de mais um pouco idoso. Mas eu diria Jaime do Jaime, Milton, que era o baterista. Falando né? nisso, depois nós vamos contar a história da onde vocês passaram em conjunto. E Jaime, eu conheci, eu era
pequeno ainda, mas já vi ele tocando na associação nossa em Guanambi. Com certeza. Era um baterista, chegou até o Mac 5. Era Jaiminho, baterista, não é verdade? Perfeito. Mas continua com sua Mas aí eu serenata. lembro, por exemplo, professor Delcio. Delcio Magalhães, Delcinho, Ele professor toca violão, parece. do Luiz Viana Filho, né? Professor de educação física. Com certeza. Gostava Delcio muito Garcia. de. Delcio Garcia, né? Daí surgiu o namoro com a esposa, né? Da filha do seu Cícero. Ieda. Ieda. Do Baneb, né? Antigo Baneb, Baneb, né? antigo Baneb. Através da serenata. Olha Aí, quando você refere assim, e os pais às vezes não via isso com muito Bons olhos. Bons olhos, porque sabia que por trás daquilo ali tinha a procura do namoro. Então a estratégia que eu montei, por exemplo, Débora, era de cantar uma música romântica para os velhos. Manda ver aí. Por exemplo, Vai lá. Sua cama número 1. perfeito. Então, a música romântica mais antiga, ela era silenciosamente, né? Não tinha barulho, Verdade. era tudo muito bem combinado, o respeito. Né? A madrugada é silenciosa, né? É verdade. Então a gente chegava em silêncio, as músicas já estavam ali todas selecionadas. Primeiro a música para tocar o coração dos pais, né? E aí, vamos lá, por exemplo. A neve cai. Era a música que ia abrir a noitada e tocar no coração lá dos velhos, né? Deitadinho. Aí, naquele Essa música é de silêncio. que ano, Neri? Ih, caramba. Eu acredito que isso aí 65? é por aí, É por aí, que vem, né? E o cantor? Silvinho. Silvinho, é isso aí. Interpretação do Com Silvinho, né? certeza. É, correto. Inclusive dele aqui rapidamente. Tem uma viola. Parabéns Então, aí. isso na madrugada, Era Zé, bom demais. Era lindo, né? Não, e bom, eu tô achando aqui, não é isso não. Lindo até você tocando e mandando ver a dedilação aí, botando no lugarzinho certinho, As harmonias afinação, certas, né? as harmonias, afinação. Eu falo pra você porque meu estilo, você sabe, eu queria que você depois falasse um pouco, né, quantos instrumentos Neri toca e quanto começou a tocar a ser como profissional. Mas antes eu queria, isso aqui não está no nosso script, mas eu queria lembrar uma coisa. Lembrei aqui de um violão parecido com esse seu, que é difícil. Sabe quem foi? Quem é? Seu Abade. Que perfeito. acompanhava Tichico. Isso. Tichico no bandolim e seu Abade no violão. Tá, Odé, me permita aí. Pode falar. Você lembrou bem, né? E até devemos prestar aqui uma homenagem póstuma a meu pai, Com certeza. seu Abade, né?
seu Chico Pires, Meu tio. seu Vital Pires, seu Chico Pires, seu tio, né? Que na verdade os músicos da época que faziam o que a gente chamava de regional constituíam inclusive, salvo equívoco, de 3 tios seus, que era Chico Pires, tinha seu Chinha, tocava bandolim, Verdade. tinha seu Chico, que era o outro, tá faltando mais um, Tio Vital. Tio Vital também tocava? Era bom. Violão. Dilto, violão, Não, aí já é outra geração. já é outra geração, Eu tô tô sendo pai de Dilto. Pai de Dilto, que eram os Pires É os Pires, com o meu pai. com certeza. E tem até fitas que já onde ele mostrou, aquela fita cassete antiga, Antiga. onde eles reuniam, né, na casa de um sempre, na casa do outro. E lá em 1970, ali passando um pouquinho assim, em 1971, 72, na casa de minha mãe, na casa da Dona Lourdes Pires, Também, onde na casa seu da Abade Lourdes, foi, eu acho que lá em casa ainda existe. Eles essa combinavam fita. na padaria do seu Na pai. padaria de pai. Sim, e depois continua. reunia. E aí, falando de homenagem póstuma, em falando de questão de cultura, eu tenho por obrigação, antes que me esqueça, primeiro falar de seu Renato Assunção. Certo. Você sabe quem foi seu Renato? Mas não é Renato, o tocador de sax. Isso. É? Seu Renato, pai de Paulo Preto. Vai dizer Cuidado, assim, Paulo cuidado. Braque, Nós Paulo podemos Braque. falar Paulo Preto mas para é, não nós somos- caracterizar aí, como se diz. Mas ele é. Não, Paulo, mas ele preconceito. escreveu. O próprio disco Isso. dele está lá. Paulo Black. Nesse tempo não tinha Não isso. tinha, né? e ele escreveu. Perfeito. Eu tenho um abraço aqui ao meu amigo Paulo, né, que a gente tem a consideração, né, tranquilo, e é onde ele botou Paulo Black. Perfeito. No próprio dia eu tenho esse CD. disco. Você também Perfeito. tem. Sim, continua. Então, seu Renato, Assunção, Renato Assunção, que é o Foi- pai de Paulo. o primeiro músico que eu comecei a tocar, antigo, idoso. Eu lembro que ele tocava e vem aí, saxofone. e vem uma sequência. O seu Renato tocava sax alto Isso. e o sax barítono, tenor chamado, e o alto, que é o menor. E que é o menor. Veio de Rio de Contas, trazido para Guanambi para o seu Dr. Sandoval Moraes. Perfeito. Doutor Sandoval, uma das idas lá Rio de Contas, passeando lá pelas cachoeiras, viu o seu Renato e Lorival Sapateiro, que tocava o acordeão 7 baixo chamado, que é muito difícil, e trouxe essas pessoas para Guanambi. Aí formaram aí um regional. A origem de conjunto vem de regional, o nome já diz. Certo. Eram 4 ou 5 pessoas amigas, né, que reuniam. Depois veio aqueles primeiros aparelhos a válvula e começaram a fazer o regional. Aí seu Renato, Paulo Preto, criaram Nondas, criaram o primeiro grupo musical que depois também participei, chamado NPR5. NPR5, Tá? Mas era um regional. que era Neri, Não, regional eram eles. era eles, os antigos. Paulo, Renato, Nonda, tinha seu Bimba, né? Era. Mas a gente, antes que eu me esqueça aí, não posso me perder aí para lembrar que daqueles músicos mais antigos, nós temos que citar aí o seu Flávio Leão, Seu Flávio. pai do doutor Ari Davi Guimarães. Isso, Flávio Davi. Tocava também sax. Tocava Dono do muito Hotel bem, eu Glória, lembro, eu lembro, ali eu abaixo da lembro. Caixa Econômica, né? Rua 2 de Julho. Nós temos que ver ali também na 2 de Julho, que eu toquei desde novo, o seu Dilmídio Macedo, Seu Dilmídio Macedo. que era próximo à padaria do seu pai. Isso. Onde está aí hoje a farmácia Guanambi. Consta de Tonho. Isso. A casa de é a Tonho. mesma, só foi a modificar mesma. as portas. Então o seu Dilmídio tocava clarinete. Aí vem a origem do filho dele, que também é músico, colega da gente, né? Dilmídio Filho e tal. Então o seu Dilmídio, inclusive, tocava uma partitura. Eles liam, né, partitura e coisa e tal. Então resume o quê? Seu Dilmídio, seu Flávio Leão. Não podemos esquecer que eu aprendi olhando eles, que eu fui autodidata, Entendi. tá? Comecei como autodidata. E aí eu lembro de Lirinho, Lirinho, Tocava grande bandolim, Lirinho, violão. irmão de Vaninho. Vaninho também tocava violão. pai de Cláudio. E Vaninho também, do que era Correio. irmão de Lirinho, tocava Vani, violão. Vandi. Vandi. Era irmão. Lirinho. Bimba também é violonista. Bandolim. É, Irmão eu da lembro. nossa saudosa amiga Hermosina, que Dona já foi, Hermosina, que cantava professora muito de bem, música. amicíssima minha. E Enfim. professora de música. Então, para não cometer alguma injustiça, mas eu me lembro, pequeno, de 8 a 10, 12 anos, essas pessoas já tocando e a gente ali observando. Então, respondendo agora a sua pergunta, Débora, eu comecei a tocar, tipo, 6 anos de idade, comecei a tocar cavaquinho. Difícil. Difícil. Mas aí tem outra história, que o meu pai escondia o violão e o cavaquinho. Ele trancava no armário, Meu Deus. era. Isso Para mim não aprender. Isso Abade era brabo, Mas porque você era sabe, militar, mas né? você sabe, Seu militar. Abade era brabo. Mas você sabe por quê, Dé? Ah. Porque a mentalidade naquela época, eu não tenho vergonha de contar, hoje eu entendo, né? A mentalidade deles é que se aprendesse a tocar, aprendia a beber e fumar. Ele não estava errado, não.
Tava não. Não. Eu não aprendi nenhuma das duas coisas, Mas né, não Zé? estava errado, não. Não aprendi nenhuma das duas. Não, tem um que vai naquele tempo que não tomava um goró. Entendeu? Verdade, Mas verdade. depois chegou um ponto que eles tiveram que liberar, né? Certo. Não fumar. A gente não fumava na vista de pai, não, tá? E nem bebia. Mas bebia lá na rua, né? É, e você não bebeu pouco. Pouco. Guaraná, suco. É, você é bonitinho. É, o time era grande. Era 0-11. É, mas vamos chegar lá. Depois calma. chega lá que são os modernos. É da Esse aí- serenata, nós vamos chegar lá na Esses aí serenata. são os modernos. Então, prestada a homenagem cultural aqui, os músicos mais antigos, aí surge em Guanambi, vamos lembrar que é na década de 70, caminhando para a década de 70, que a parte mais focante dessa nossa história musical é essa. Na década de 70, a gente lembra aí que surge uma revolução cultural no mundo. Verdade. Aí, Beatles, O Beatles, É. é um espetáculo. grandes bandas daquela Verdade. época, Jimi Hendrix, e vai por aí afora, né? No exterior. E no Brasil aparece Roberto Carlos, Com certeza. Cabelo Grande, aí vem aquelas bandas de Jordan, os Incríveis, The Fevers, né? Depois apareceu Tim Maia, Renato Albuquerque. primeiro banda, né? Renato The Albuquerque. Fevers. E aí a gente começa a imitar aquele pessoal. Cabelo grande, barba, camisa grande, Longa. calça boca de Eu não sabia nem sino. o que era o baseado, mas tinha que vestir parecido. Não sabia nem o que Ainda era. mais nunca tinha da visto. gente que era músico, né? Era. Porque na com certeza. verdade, A calça boca de sino, que 2,5 metros. nós vencemos em Guanambi região um preconceito daquela época. Nem todo jovem tinha coragem de Verdade. usar, inclusive até aquela repressão dentro de casa, né? Verdade. De que não gostava daquilo em colégio e tal. Mas como a gente era música, aí surge o primeiro grupo musical que traz a Guanambi guitarra, que é justamente chamado Os Bárbaros. Os bárbaros. E os Bárbaros, quem fundou os Bárbaros? Na minha opinião, com certeza, deve ter sido a sua equipe. Neri estava no bolo, não estava Não, na verdade eu digo assim, os idealizadores, Os heredadores dos bárbaros, os quem trouxe a principais, aparelhagem, quem trouxe. surgiu a ideia mesmo, foi de Tony de Milton e Jaldo Cambuí. O nosso grande guerreiro amigo Jaldo Cambuí. Mas é de Cambuí. É da nossa região? É, né? Não, Ou porque ele veio de Jaldo fora. Jaldo chegou aqui para trabalhar no Banco No do Banco do Nordeste. Nordeste. Mas ele já tinha. Jaldo não era um músico. Ele dá alguns tons de guitarra, violão, mas Jaldo cantava, né? E canta muito bem. E já tinha aquela ideologia de criar uma banda, convidar pessoas, né? Aí ele veio para o Banco do Nordeste, e aí ele chama Tom de Milton. Claro. E o primeiro grupo, na verdade, sem querer cometer injustiça, foi seu primo de Elton, que foi o primeiro baterista. Baterista de Lembra? Elton, que lembro. Bom baterista, por Não é isso? sinal. Ele, que eu sei que da família que toca bem, né? Que você também conhece, é Dilton no violão de canhota, que eu acho que é mais aí difícil. vem Dilton, vem E Erivan, né? vem Nonosa, aí vem vai. Paulo Tito. Isso, aí já é um menino moderno. Moderno. Porque Paulo Tito também era didato. A gente aqui, aí, no mais, é a verdade que ele está contando referente à música de Guanambi quando começou. Aí começou com esse time aí, que era os Bárbaros, com o Tony Milton, mas você também, no caso, já entrou também nesse time aí, não entrou? Aí, de Elton sai do grupo, entra Jaiminho, baterista. Jaime, que já é um pouco mais novo que de Elton. Isso, Jaime Domingos, né, que é Antônio de Milton. Tem filhos músicos também, né? Casou com nossa amiga Terezinha, que trabalha na prefeitura, né? Com certeza. Morou alguns anos em Salvador, eu também morei muitos anos em Salvador, você sabe disso. Enfim, mas voltando às nossas raízes, cria aí o primeiro grupo musical com realmente cabeludos, né? Eu cheguei a criar cabelo grande, barba, Jaiminho, tem as fotos aí no link, né, Tem. que tá aí. Você quer que passe agora? Se pudesse... Ô, Glad, vamos faturar, Glad? Depois do comercial aí, nós vamos botar com as fotos aí, viu? Já já, galera aí, segura um pouco aí que vamos faturar e voltamos já já.
Tá marcando aí. Tranquilo, tranquilo, beleza, beleza. Voltamos aí com o programa Bem Te Vi no Ar, com um bate-papo legal aqui com o nosso amigo Neri Abade, né? Onde a gente vê que ele está contando, né, aqui na TV Conexão Guanambi, né, contando a história um pouco de Guanambi, Brasil, tá certo? É porque nós temos que realmente ver o que aconteceu na década de 70, né, para frente na nossa cidade, aonde nós sabemos que todas as cidades do Brasil têm sua história. E aqui nós estamos contando um pouco da história da música dos anos 70 em Guanambi, Bahia, com o meu amigo, né, cantor, compositor, historiador, nosso amigo Neri Abade, né? Aonde ele vai voltar aí, que ele estava dizendo aqui comigo em off, que vai voltar para fazer, porque ele fez a música dos Patapiá, vamos dizer assim, né? Ou seja, arrumar os pais, para os pais ficarem sossegados e voltar a dormir de novo, para tocar as músicas, não ri não, Neri, que é verdade, e tocar as músicas que as meninas gostavam de ouvir naquela época. E aí é com você, vai aproveitar de dormir, então, né? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Por favor, procure saber como está seu dia. Anoiteceu. Preciso só saber. Tá vendo aí? Quem sabe, sabe, faz ao vivo e em cores. Aqui é o programa Bem Te Vi no Ar, né? Com certeza hoje, dia 28 de dezembro de 2020, aonde nós estamos aqui com o Neri Abade, mostrando para que veio, né? Aonde ele falou que, ó, Del, eu prefiro mais contar história, porque meus dedos já estão ficando meio apertados, meio duro, não sei o que tá, mas mostrando aí o que? A qualidade de quem toca, né? Essas vezes a gente vê aqui, e muitos tocadores de violões, vamos dizer assim, aonde a gente não vê, né? Às vezes vê uma corda, eu acho que... Bate nessa terceira corda aí, Neri. Vocês estão ouvindo aí? Aí ele fez tudo e fez pela terceira corda, onde a gente ouviu que não subtonou. E muitos tocadores, meu compadre, na hora que aperta esse dedo nessa terceira corda, não fica no lugar certo, não. Não é porque o cara não é ruim, não. É porque, às vezes, esquece, folga um pouquinho o dedo e aí vai pro pau. E eu acho que a pior corda do violão é a terceira. É por isso que essa terceira é braba. Né, Neri? Sim, Neri. Aproveitando o ensejo, até nós acharmos ali os vídeos que nós vamos colocar, que você estava falando do conjunto, né? Quer dizer que vamos mostrar... Vamos. A cara do grupo. Já está pronto aí, meu filho? Beatles 2, né? Beatles 2. Porque os Beatles, gente, a gente sabe que a mania nacional dos anos 70 foi os Beatles, né? Com certeza. Isso aí não tem dúvida. Cabelo grande, alguns barba, tudo. Né? Calça boca de sino, camisa, e calça com cinto, com fivelão. Cabelão, pulseira. Era realmente... não tinha um brinquinho, não. Hoje tem um brinquinho, não estou discriminando, né? Não, tem nada a ver. Época... E dizer para vocês que quando fazia sucesso, o cara faz na unha e no dente. Porque naquele tempo, hoje, a gente vê aqui na televisão mesmo, a gente vê montar aqui músicas aí, pedaços de música que uma nota o cara vai lá e bota outra. Tocou aqui, o cara voltou, bota de novo. Se me permite, pode falar. Olha, veja bem, a questão, por exemplo, do ensaio, né?
essa música aqui de Roberto Carlos, ela foi gravada por Antônio Marcos, né? Verdade. Que vale salientar, eu Veio aqui? Eu acompanhei, nós acompanhávamos na época esses músicos todos, né? Aí rapidamente aí eram chamados, eles chamavam de músico medalha. Outro dia minha filha, Bruna Abad, ela me perguntou, mas pai, como é que vocês acompanhavam os artistas naquela época? Então o que acontecia? O empresário saía de São Paulo e ele vinha passando na cidade. Chegava na Bahia, aí ele vinha Salvador, Jiquié, Feira de Jiquié, Vitória da Conquista, Brumado, Caetité, Guanambi. Vinha só o empresário, a maletinha 007 na mão. E aí ele chegava em Guanambi, por exemplo, você dava ali no Hotel Central, onde está hoje o Bradesco. Dona Quinha? Não, o Central não é Dona Quinha, Dona Quinha era o outro. Era São Francisco, não? Dona Quinha era São Francisco. Muito de quem era o bem. Central? O senhor? O Central, senhor... Teixeira. Senhor Teixeira, pai de Ariel. Isso. Mas onde era o Bradesco, e onde era o Bradesco, que eu estou confundindo o Central hoje, Perfeito. O Hotel Central, que era o Central, era ali. Era ali. Então o empresário chegava ali, pedia um quarto, aí perguntava assim, você sabe aqui quem é que toca instrumento? Ó, aquele bar ali, ó, pode ver que a turma lá tá tocando. Meu Deus. Aí eu entrava, a gente encontrava Tom de Mil, porque naquela época era comum a gente reunir nos bares para tocar em roda. Cerveja, caipirinha, Verdade, e aí os pais vinham, participavam, né? Era normal para nossa cultura. E eu diria que quase no Brasil todo, né? É no Brasil todo. Porque nós não tínhamos a violência, infelizmente, que temos hoje. Com certeza. Né? Nós não tínhamos essa coisa da droga, Verdade. que hoje assola muitos dos nossos jovens. Hoje, né? mal o cara fumava um cigarro, dava um trabalho doido. Não era? Era, vixe, era Então, playboy. o empresário chegava ali e ficava olhando, já dizia, de fora com a pastinha na mão, já sabia. Vai ter um cachezinho pra gente. Então, quem eles empresavam? Nelson Gonçalves, Vanderlei Cardoso, G.R. Adriane, Aguinaldo Timóteo, tudo passaram pelo Hotel Central, né? Com certeza. Ficava lá. Valdir Soriano. Valdir Soriano não. Valdir já vinha logo pro boteco. Já vinha pro boteco, seu Entendeu? Vai no ar. Tem alguma coisa de Valdir? Valdir? Claro. Olha, Brasil. Presta atenção. Minha querida. Saudações. Por aí. Então, esses músicos chegavam em Guanambi, engraçado, eles ficavam lá no quarto, não saía. Aí a gente ia com o violão, empresário, mas combinava o cachê, né? Ia no Cine Sorbonne, do nosso amigo Walter Boa Sorte. Com certeza. Né? Na verdade, nós começamos a acompanhar essas pessoas no Cine Guarani, que ficava ali acima da casa de seu Nilo Coelho, abaixo da farmácia do falecido Augusto, era ali que ficava, que hoje é quase em frente à é um mercadinho. antiga. Não, é um mercadinho ali. E eu estou dizendo, era quase em frente à associação, primeira associação antiga, lá perto da casa de Tichinha. Doutor Edivar, hoje, por ali. De Doutor Edivar. Hoje é a casa do Doutor Edivar, na realidade. Isso. Ali, nós vamos falar um pouquinho lá na frente, isso, né? Manda ver. Então, mas vamos falar do Cine Mas você é Sorbonne. do tempo do Lolozinho, hein? Não, o Lolozinho acompanhava muita gente. Acompanhava. Né? Tem um por ele. O Rei Momo. O Rei Momo. O maior carinho. Guanambi. Toda vez que o violão tocava, o Lô já estava sentado pedindo uma cerveja e cantava as músicas também. Um deles, parece que era Ivo, que tocava violão. Também. Você tá vendo que ideia conhece da história. Conhece. Você rastreia. É um radar. Eu vou falando e você chega junto. Você tá vendo aí? Então, voltando à questão do empresário. Pode mandar. Aí ele combinava o cachê, aí pregava os cartazes, né? A gente levava ele no cinema, conversava lá com o Walter, era a parte de alugar o cinema e tarará. E aí já colocava lá com um pincel atômico o dia que ia para lá, acompanhado pelos bárbaros. Aproveitando os bárbaros, Jaiminho bateria, Neri guitarra base. Nós tivemos 4 solistas nesse período, um era Augustinho,
falecido, né? O outro nosso saudoso, o saudoso Augustinho, o nosso amigo Paulo Gabiru, que hoje é um dos grandes compositores, mora ali em Bom Jesus da Lapa, né? Tem muitas músicas aí que ele compôs, inclusive a Globo, né? Tem trilhas de novela com Paulo Gabiru, tá viajando muito, né? Ficou em Guanambi uns 4 anos tocando com a gente solista, né? Que a gente fazia aquele gênero de The Pop, de The Pills, só aquelas músicas de milionária, 2 guitarras, eu e o Paulo Gabiru, aí Tony Milton no teclado, né? Que na verdade se dizia órgão eletrônico. O teclado já foi um avanço da tecnologia posteriormente. E o órgão era só aquela tecla só, né? E aí o que era mais? Tinha pistonista, nós tivemos Custódio, hoje está em Espinosa, tivemos Dionísio de Januária, que tocava o trompete, né? E aí tivemos Edson, que apareceu aqui num circo, que está naquela foto lá, está tocando dentro de um circo chamado Spadoni, era um músico também. Enfim, Geraldo, que hoje está indo bem, muito conhecido, Geraldo do Sax, hoje está o filho dele. Mas Geraldo também não é de Guanambi, não? Não, Geraldo é de Malhada. Ah, muito bem. Geraldinho é de Malhada. Isso, a galera. E aí, não podemos esquecer os Barros Cremildes, né? Irmã da professora Adete, Nascimento. Cremildes trabalhava, era enfermeiro. Seu Tião, né? Seu Tião, né? Seu Tião criou o bairro São Sebastião em Guanambi. São Sebastião em Guanambi. E lá na casa de Seu Tião... Tem Betinho também, que é músico. Tem o outro, que é canhoto, tem o Som. O Som, tem aquele Sula que faleceu. Tem os meninos agora que estão com a banda, Dona Adete. Lá de coisa lá em casa. Que é a família Nascimento, né? Então, Cremildes, né? Trabalhava na farmácia do doutor Benjamin Vieira. Isso. Professor de francês. Foi seu professor, não, né? Não. Mas foi meu. O meu professor foi Dona Margarida, a mulher de João Galego. Lembra Dona Margarida? Faleceu. Posteriormente, Dona Margarida. Porque você é mais velho do que eu. Como é que eu ia É porque não... Ó a polêmica. Eu não vou falar, vou ficar quieto. Professor Benjamin... Professor Benjamin era dono da farmácia ali, né? Era. Pai da nossa amicíssima Gleide Vieira, né? Verdade. Dona... a mãe de Najá também? A mãe de... Dona... Mãe de Najá, Dona Celeste? Dona Celcina. Dona Celcina também, mas tem a mãe de Najá. Ah, sim. Você está falando a mãe, claro. Claro. Dona Celcina era esposa de doutor Benjamin Vieira. Dona Celcina da farmácia ali, na esquininha ali. Tá lá até hoje, mesmo jeito. Até hoje. Bom... Então, o que acontecia? Esses artistas vinham para Guanambi, né? O Antônio Marcos, eu me lembro que veio aqui 2 ou 3 vezes que eu tive... BNB Clube. BNB Clube, né? E depois no Cine Sorbonne. Cine Sorbonne. E depois nós fomos pro boteco também. Foi também. Ele gostava muito de beber cachaça. E a música é muito bonita, né? Muito bonita, né? Tem. Quer ver? Bota o... Desde o tempo de criança, você usava trança, eu gostava muito de você, menina de trança. E aí, né, essas pessoas, esses artistas, ficavam lá no quarto do hotel, eu ia lá com o violão, passava o repertório, e quando você falava nessa questão, às vezes, da desafinação do instrumento, isso era passado rigorosamente lá no quarto do hotel. Tinha que afinar, porque o cantor, a maioria não tocava, mas pelo fato de ele já ter gravado Chantecler, Continental, lá pelo Rio de Janeiro, São Paulo, né, que eram sempre os lugares onde tinha as grandes gravadoras, vinham com o ouvido afinadíssimo, né, o cantor. Aí ele chegava e dizia... Aí, que outra história também, a gente só tinha aquela radiola Philips. Eu lembro. Né, quadradinha. Quadrada. Que era, ó, você ver que tecnologia. Era o único elo, o veículo de comunicação de som que a gente dispunha naquela época para poder ouvir. Aí o empresário também trazia na pasta... A radiola. Ele trazia a radiola e os discos. E o disco. Aí ele chegava num boteco mesmo, botava lá em cima... Enquanto tomava a gente ia ouvindo as músicas e fazia um repertório pegando. Para quando chegasse o artista, sei lá, e fazer a prova, entendeu? Olha, eu entendi. Agora deixa eu lhe falar. A base de verdade
do caso, igual vocês, tocava a maioria às vezes pelo ouvido, né? Sim. Essa que é a verdade. Claro. E qual era o instrumento que dava seguimento aos outros instrumentos? Era guitarra, contrabaixo, violão, uma bateria. Que às vezes tem um que puxa, né, à frente. Tá. Tipo assim, o tom, vamos supor, você dá um dó aí. Aí, por exemplo, eu aqui, na hora que você deu dó, eu já estou preparado para mim impulsionar a música. Aí, você pode falar um pouquinho sobre entendi. isso? Entendeu? Sim, isso é muito importante. E porque se tentar chegar à perfeição do original da música, porque colocava lá o disco, aí, por exemplo, as músicas de Roberto Carlos, se a introdução era o organista dele, chamado Lafayette, minto, Vanderlei. Não, Vanderlei. Lafayette era outro grupo, você lembra? Depois que veio. O Vanderlei está até hoje com Roberto Carlos, né? Que é um pianista, um grande músico, não se fala, né? Maestro, e toca por partitura e tal. Então, no disco de Roberto Carlos, se a introdução da música fosse o órgão eletrônico, que hoje é teclado, com a tecnologia, claro. Então, o seu Antônio de Milton e os tecladistas da época, né? Porque, inclusive, é bom lembrar, Carinhanha formou grupo depois da gente. Por exemplo, Carinhanha formou The Rangers. Eu até toquei um período em Carinha com esse grupo. Eu era meio andarilho. Em Mapa tinha Tudo Azul e Terríveis e Incríveis. E depois criou o Terremoto. Terremoto foi, que foi aí levaram o Paulo para lá. Você vê que eu conheço. Conhece. Sequestraram o Paulo e voltou para as origens. O Paulo ele trouxe aqui em Guarani. Doutor Welton, inclusive ele tem até hoje guardado a bateria na residência. Doutor Welton, médico, criou, ele foi muito ligado à música. Ele criou lá em Caetité, o baterista, engano seu, baterista. Era bom. Médico. Como médico, era não era médico, não. Não era médico, não. Não, o que ele disse, nessa época de 70 não era médico, não. Ficava lá, piruando. Essa é a questão mais zoada. Entendeu? Mais zoada. Até hoje. Até hoje. Por isso que eu vim cumprimentar. Então, veja bem, sim, em Caeté criou Tártaros. Em Caculé criou os Gatos. Certo, pode continuar. Gatos, porque os musculados eram uma família de olhos verdes, né? Meu amigo está lá em Salvador, Carlos Carrilho, grande músico, jornalista hoje, fez Belas Artes nos Veteranos da Bahia. Neuma, Moema, eram irmãos Miltim, irmãs, 5 irmãos. Eram 3 irmãs e 3 irmãs, 6, eram 6. Os gatos. Os gatos. Então já nós vamos falar agora, entendeu? Depois. Então, mas voltando agora à questão dos músicos, dos cantores. Então fazia essa seleção lá no quarto, passava as músicas, e ele ficava lá trancado. E aí, quando era 10 horas da noite, é que ele entrava no carro com o motorista dele, e aí ele ia para o cinema. Lá ele já estava fazendo a abertura, tocando agora as músicas de Incríveis, Defeitos, né, apresentando gente do cinema cheio, quando anunciava. Agora, nosso saudoso Valdir Soriano, ele chegava na cidade, às vezes nem para o hotel ele ia. Primeiro boteco ele parava. Mas só tem certeza que iniciou no ar ele não deixava de ir? Depois que ele ia, era infalível. Não tinha jeito, tinha que ir. Dona Lélia, né? No ar já estava lá, já sabia que os cartazes já botavam lá. E aí Chico Satélite ia lá também fazer o vozeirão, as músicas dele, com respeito, né? A família de Chico Satélite, né? Que eu convivi com essas pessoas. Eu diria assim, as pessoas de problemas especiais, que tiveram hoje problemas mentais. Mentais, que conviviam com a gente, são muitos. Então, os shows, eles eram elaborados dessa forma. E aí tinha que aprender a música começando do jeito que estava no disco. Enquanto não tivesse 100%, certo. Mas quem é que puxava? Era o guitarrista? Era o tecladista? Não, como ele disse. Se a música original tinha um órgão no início, era o órgão. E se for a guitarra... Se fosse um violão dedilhado, eu tinha que me virar. Por exemplo, a Casa de Sol Nascendo, você lembra? Vamos começar e voltamos
Beleza, estamos aqui de volta aqui com o programa Bem Te Vi no ar, né? Aonde Neri Abade está acabando de contar umas histórias aqui em off muito bacana e com sinceridade, uma hora dessa nós vamos fazer um Viva em Cores, né? Referente, né? Grandes cantores que passou por aqui e também muitos cantores que deram tombo nos músicos de Guanambi, Bahia, Brasil, nos anos 70, viu Brasil, né? E claro que a gente não vai dizer nome de alguns cantores, mas outros famosos poderiam uma hora lembrar dos cantores que tocaram para eles lá na cidade de Montalvânia, Minas Gerais, né? Passando por Carianha, Palmas de Monte Alto, Guanambi e assim por diante, né? E aonde a gente, com certeza, não, todo mundo vai ficar na curiosidade, mas vai ficar sem saber. Mas o cantor, o empresário desse, quer dizer, no mínimo deve ter morrido o cara que não pagou os meninos, então, quer dizer, eu já tô jogando praga não, viu, cara? Mas se tu foi, vai com Deus. Agora, a verdade foi essa, aonde os músicos de Guanambi saíam de Guanambi, naquela época, tudo estrada de chão, para chegar a Montalvânia, só para vocês terem uma ideia, gastava 1 dia e meio a 2 dias para chegar no local. Tocou 5, 6 noites aqui na nossa região e foi parar em Mangas e Montalvânia. E acabou tomando um calote do empresário, do músico famoso do Brasil. Se me apertar muito, eu digo o nome aqui ao vivo em coro, mas vou ficar por aqui e vamos continuar com o bate-papo que ele falou, não foi Valdir Soriano. Não, o músico foi, o artista foi Amaro Batista. Aí, ó. Tá? Eu não sei se o Amaro Batista tenha conhecimento disso na época. Não deve ter, né? Com certeza. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque e Amado é meu amigo particular. Esses empresários. Amadão, se você um dia ouvir essa filmagem nossa na TV Conexões Guanambi, olha, lembra desse cara aqui? Foi o cara que ele acompanhou aqui em Guanambi, Palmas de Monte Alto, Malhada, Carianha, Montalvânia e Manga. Foi isso? Isso. Então, meu amigo, você é parceiro, você é meu amigo. Eu lhe conheço pessoalmente, já te levei aqui para você ir nas festas aqui em Guanambi, aonde você tem consideração a Guanambi e a nossa região. Com certeza você não está sabendo disso, Amado Batista. Então, tá aí o recado dado para todo o Brasil. Ele, nosso amigo Neri, está aqui, que foi um dos camaradas que fez, né, esse show, junto com mais 4 colegas. Foi, nós saímos um grupo, tocamos aqui no BNB Clube naquela época, né? Festa, aquelas lindas festas. Nosso saudoso doutor, seu Iraci, né? Com certeza, gente boa demais. Já foi para andar lá de cima, que Deus o tenha. Com certeza. E do BNB Clube nós fomos para o Pomar, em Monte Alto. Monte Alto, Rubinho. Rubinho. Isso. Um grupo, né? Um grupo. Teclado, tudo. Foi. Completo. De lá nós fomos para Malhada, Carianha, Montalvânia e Mangas. E Mangas. É o último. Tocamos no clube de Mangas, né, para o prefeito da cidade, eu não lembro o nome que era. Eu sei que no final da história a gente ficamos lá no hotel e de manhã, na hora do café, vocês estão esperando o quê, menino? Café da manhã. Mas Amaro Batista, o empresário, foram embora. Mas não pagou a gente. Certo. Vamos continuar agora? Bora, mas tudo bem, já falou aí, então já sabe, se você, Amadão, assistiu um dia esse vídeo aí, lembra desses cantores aqui, e não pagou os cantores, ok? É só o recado que a gente está dando aqui da TV Conexões Guanambi, na história da música da nossa cidade, daqui de Guanambi, Bahia. Uma das músicas das meninas da Serenata, esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se um dia você me encontrar de braços dados junto a alguém, vai dar de contas pra você.
verdade. E aproveitando, Neri, que nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, pena que o tempo é curto, porque nós tínhamos história para contar E muita, né, Zé? até de madrugada, né, na serenata que você sempre gostava de fazer, você e seus parceiros. Quem eram seus parceiros, Neri, de serenata? Olha, veja bem, exceto Delcio, já falamos, né, que normalmente Delcio a gente fazia a sós, só nós dois. Delcio também tocava? Não, Delcio cantava. É isso aí. Ele cantava as músicas de Roberto Carlos, gostava muito, né, do sucesso da época, né, que era aquela paixão até hoje que é a esposa dele, que nós já falamos, né. Agora, o ponto de partida dessas serenatas, muitas das vezes, porque aquela praça ali do fórum, onde morava o saudoso doutor Gileno, aquela praça ali, daí eu acho que ele tinha que levar o nome de Neri Abade. Isso é um sonho que não vai acontecer. Quem é que sabe? Porque Gilberto Gil, agora... A praça lá, a praça de Doutor Gil, de Conquista, eu morei em Conquista e fui levantar aquela história lá, é que ali morava Doutor Gil, que era o engenheiro, pai de Gilberto Gil. Outros preferem dizer que não, porque Gil não saía dali tocando violão com os amigos, né? Verdade. Eu sempre estava na praça, né, do Fórum Antigo da nossa cidade. Você gostava daquela praça porque a luz era lá para a luz apagar, esperar a luz apagar? Também, né? Primeiro é bom lembrar que a nossa energia, você lembrou bem, Guanabi naquela época, década de 70, ela apagava, durante a semana ela apagava 10 horas. Da noite. Dava o primeiro sinal, Verdade. apagava e voltava. O segundo, o terceiro, ia embora. Verdade. No final de semana ia até meia-noite. Quando a gente ia tocar nas festas, ela ia embora também, mas depois veio a luz de Correntina, né? Com certeza. E quando a luz de Correntina veio embora, lembra que era de Correntina? Chegou aqui, quando tinha um motor que substituía, né? Certo. Aí na associação, né, que lembramos, que a associação, o clube que a gente tocava, ficava ali onde é hoje o Gira Rápido. Rápido. Do lado do Correio. Lá do Correio. O outro clube foi fundado depois, né? Por outro grupo, questão política, né? Verdade. É onde o doutor Edvardo, você lembrou Mora. ali. Para citar ali o morador mais conhecido ali, tem o Nilo Coelho, que mora ali, em frente à casa dele. E do lado, enfim, doutor Edvardo, e do outro lado, Chico Macedo. Zeca Cardoso, Paulicito, pai de Zé Leôncio. É. Mas esse grupo constitui em quem? Neri, Péricles, lembrando que é Péricles Meira Gomes, hoje é Precão, João Bonitinho. Vem aqui no programa pra gente vir no ar, logo. Viu? João Bonitinho. João Bonitinho, aquilo era um perigo. E você sabe por que o apelido de João Bonitinho, não? Não, eu ia perguntar a ele, mas conta logo. Ele não conta. Ele aqui. Ele não conta. Eu vou te contar. Conta. Íamos para a festa do clube. Certo. E tinha festas que exigia traje a rigor, É isso, preto. é preto, Ó, traje a rigor. Se no convite viesse traje a rigor preto, Tinha não que podia ser ser de caneta. paletó preto. Tudo preto. E nesse dia era preto, Eu lembro que eu era menino. né? Claro que eu apanhei o paletó do meu pai, escondido no Seu Abate tinha um guarda-roupa. paletó, sabe que cor? Deixa eu lhe falar, um xadrezado. E alguma vez eu vi você vestido, você ficou parecendo aquele boneco de Olinda. Era mentira, não é verdade. Não tinha? Meu, Tinha. É um radar, né? Tinha ou não tinha? Mas tinha um preto também. Tinha, mas ele tinha Tinha. um xadrezado. Tinha, ainda. sei, Fala tinha. o que é a cor? Apanhava. Assim, ainda meio vinho. Trancava o guarda-roupa, Certo. escondia a chave de cavia para nada abrir e vestia. Mas tinha um preto. Tinha o preto. De lá nós fomos pegar João na casa de João. Certo. Chegando nós entramos, porque tinha esse negócio, né? Comia. Seu na Nezinho, que era casa. pai de João? Sim, Dona Nezinho, Dona Délia, Dona né? Délia, Nossa Pois não, mãe, pode que contar. também já se foi. Já. E aí, entramos na casa de João Bonitinho, ele estava de frente do espelho, todo impecado. Deixa comigo. E Dona Délia dando uma ajeitada aqui na gravata dele. É. E nós ficamos na porta, ele não viu. Sim. Aí ele olhou pro espelho e virou pra mãe e falou: mãe, tão bonitinho. João Bonitinho. Você me paga, meu parceiro. João Bonitinho. Deixa comigo. Porque tinha uns Você vem aqui, eu apelidos, lhe aviso. tinha uns apelidos daquela época também, né? É verdade. Se achasse ruim era pior. Era pior. Aí que pegava. Aí que pegava. Mas ninguém matava ninguém, brigava Não, com ninguém. não tinha Bom, nada a ver. Voltando aí, até me perdi, você perguntou que aí... Não, eu perguntei que você trazia rigor, porque você acabou de falar Foi, que realmente... Você sabia que nós também, quando era menor, que é claro, sou mais jovem que você, muito mais jovem, a gente também veio na associação que tinha traje a rigor, sabe que a gravata que a gente colocava? Um crote. Você já colocou também? Aqueles Não. crotes, espada de São Jorge, amarrado aqui, Não. e parecia gravata, e nós não tínhamos gravata, e passava de boa. Né? Uma vez foi Tunga, né? Tunga, irmão Zé Tunga. Maria, que era o porteiro. Irmão de Paulo também preto. É.
Tunga. Mas vamos lembrar agora as boates. Zé Maria também era bom de Ele trompete. e tocava corneta no 7 de setembro. Não era- né? não era Zé Maria. A banda marcial, ele fazia parte. Você vê que eu lembro da música. É muita dos coisa músicos, que nós temos que lembrar rapidamente aqui Sim, por causa do porque tempo. nós estamos chegando Aí ao vamos final. lembrar a questão das bandas também, né? Porque aí não se dizia banda. Para o pessoal mais jovem, bom deixar claro, é o seguinte: dizia conjunto musical. Conjunto musical. É. Depois vieram o pessoal posterior, né, a nossa geração, foram criadas no Brasil e veio para o interior as bandas, né? Isso. E aí, voltando ainda ao conjunto, Guanambi tinha os lugares que a gente tocava, né? Falamos, tinha um clube da Rua da Igreja, não podemos deixar de esquecer de Dona Wanda, nossa professora Wanda, Com que já certeza. se foi, né? Seu Miúdo, Seu que era o Miúdo. esposo, né? Com certeza. Tem aí Seu Estácio, Seu né? Estácio Que também já se Freitas. foi, que era a parte da diretoria, da linha de frente, né? Era. Porque a diretoria era grande, né? Era. Lá. Mas quem fazia as festas, que organizava, era esse pessoal. Inclusive os carnavais, né? Também. Primeiro trio elétrico em Guanambi, primeiro trio, né? Quando saiu Apolo 11, lá estava, né? 1969. 69, lá estava Neri, Tony de Milton, foi quando nós pegamos Luizão, já estava começando a tocar cavaquinho, né? Vou trazer Para tocar os shows de Moraes Moreira, de Dodô e Osmar, entendeu? Para Guanambi. E isso é uma história, talvez, eu não vejo as pessoas focalizar na história, essa Mas coisa, deveria né? procurar, sim. Eu tenho pessoas aí que ajudou a ornamentar esse trio, me passou o nome dele, você sabe quem é, e ele tem gravado fita, essas coisas desse Procure trio. informar quem é, Neri. entendeu? Não, eu sei Pra quem gente é. fazer um documentário É porque aqui no e a momento gente me passou trazer. o nome. Tem esse documentário, que é Relíquia. A gente trazer aqui Entendeu? na TV Conexão, porque isso aí, pelo YouTube, vai ficar pro resto da vida. Essa Com história certeza. sua aqui. Eu vou trazer ele aqui. perpétuo, não vai morrer nunca. Ele me vai disse ficar que tem- sempre, sempre para sempre. Eu não sabia, eles, olha ali, tá lá em cima do trio, primeiro trio, menino, criança, corria, porque nunca viu aquele Verdade. barulho, aquela Mas coisa. Neri, isso era do tempo da mula sem cabeça, não era? Não, velho, não é tão bem assim, não. Não é não? Ô, Dé, Eu Minha mãe- tive a honra de conhecer Dona Dedé. Aí, Eu fazia mandato para Dona Dedé, aí, que fazia. agora- Ó, eu ia para a Praça da Igreja Eu não comprar. conhecia Dona Dona Dedé. Dedé pegava, me dava R$1.000, eu e Alcivan, que hoje está numa cidade aqui de Minas, do Abreu São Francisco. Tinha aquela turma ali da rua, porque meu pai morava ali abaixo da casa de Nilo Coelho. Os moradores ali mais antigos, tinha o seu Flávio Leão, Verdade. tinha o Florisvaldo, Dona Hermosina. Dona Hermosina, que é filha de E, seu. depois de Floresvaldo é a casa da Dona Hermosina. Dona. Aí tinha o Celso é mais em cima. Isso, está mais em cima. Tá mais em cima. Dona Lilícia, o Davi, Isso. Jaime Chaves, Do lado de lá. Antônio Primo, Antônio Primo. Zeca Cardoso. Quem é Antônio Primo foi lá depois, porque ele morava primeiro cá. Mas depois foi Seu aquele Davi, grupo ali. o povo de Alê, Seu Chico Macedo já está seu bem Chico chegando Macedo, aqui. Jaime Chaves, Seu Nenê Vieira, seu Nenê Vieira, seu Zeca Cardoso. a farmácia de Dona Cici, Dona Cici. aí venceu Augusto, Lá naquela esquina. o Correia era ali, o pessoal não lembra, seu Moreno. O Correio era do lado do povo do sogro de Ismael Bezerra. daquele seu velho lá. Moreno, Seu Moreno, seu né? Moreno. Como é o nome dele? É seu Armando. Seu Amando, Seu Armando. seu Zé Lima, Seu Zé seu Lima. Isauro, que é o bazar Do lado de lá, de 1965, era a padaria de pai ali na esquina onde é hoje o escritório de Quinilo. A minha madrinha era ali. Dona Nininha, que também nós pulamos. Dona Tudinha. Que Dona Nininha morava ao lado do seu Flávio na esquina. Meu pai Depois de fez a casa daquele dos Bastos lá na esquina, o pai de Isso. Renato, o pai de... Dona Nininha era muito católica. E Verdade. Dona Tudinha Também. eram da Irmandade do Coração de Jesus. Meu pai também fazia parte. Eles iam para a igreja eu pequeno e levavam pela mão. Não gostava muito, não, porque estava jogando bola, tinha que ir para a igreja. Haroldo Canelão. Sim, falando nisso. Alice Bezerra, Dona Tem uma história de Alice. futebol daquela época? Tinha uns Jogavam bola. A rua da igreja jogava contra a rua de Dona Dedé, como eles falavam. E nós Que falamos era- de música, mas agora vamos contar uma história do jogador, né? Sim, Que era também. o dono da bola. Também. Ou deixa fazer o gol, eu carrego a bola. Vixe, lembrei. É verdade. Ou me deixa fazer o gol, Então, olha, os carnavais- quem assistir isso aí vai saber de quem é a voz. Os carnavais que a gente saía em cima do caminhão tocando, Zé Renato, Neri, Paulo Preto, Tom de Milton, Edgar de Caixão. Edgar, engraçado, né? Vamos falar de Edgar, nós não falamos, Edgar né? de Cachimbão. De Cachimbão. É, que é seu parceiro, quando- que era carrão. Ou Biomai, né? Mas ninguém sabia inglês. Olha, Então, Neri, Edgar, tem um escuta tempo essa da aqui. coisa, Mas peraí, só para poder ilustrar aqui, Ah. né, os cantores, tipo, né, na época, que falavam inglês, de acordo escreveram o que falavam, não era assim? Isso, é isso que eu vou dizer. Isso aí. É. Então continua. A gente tocava, tinha um carcará,
Carcará. Além dos clubes. Carcará era Sivaldo. Isso, Sivaldo. Para o pessoal ficar sabendo, é onde está aquele poço que. O posto do ovo. O poço que fica no fundo do Docilar. Do Docilar. Isso. Falam que é do Reginaldo, né? Não sei se vendeu, enfim. Ali mesmo, que era a Salina, foi feito o Carcará. Então a gente tocava ali. Quando surgiu a primeira luz negra, entendeu? Os aparelhos eram válvulas, né? Também. Ligava, tinha que esperar 10 minutos para aquecer, passar o som. Entendeu? Era a tecnologia da época. E aí vamos lembrar aqui o quê? Você lembrou aí o que foi? Sivaldo? Não, é de Edgar. De Edgar. E aí aparecem as primeiras músicas em inglês fazendo sucesso. E Pode surge mudar. em Guanambi a primeira televisão, né? Verdade. E aí a gente já vê ao vivo televisão a cores, isto é, preto e branco. Verdade. Lá em casa tinha, 1972. Seu Chico Perna trazia de São Paulo. São Paulo. Era 36 meses pagando as prestações. Entendeu? Senhora. E quem tinha era rico. Era uma fortuna. Era. E você na sua casa ainda deve ter assistido. Tem uma colorido. Eu não sei que botou pra quem aquela era do tamanho dessa mesa aqui. Era. E aquela tela botou assim colorida pra gente enxergar o Para cara. melhorar a imagem. Era. Ia lá em cima da casa, à direita, vira pra esquerda, a imagem embora. Ficava só o chuveiro, né? Era. Tá bom, tá bom. Aí tá lá assistindo a novela. Enchia de menino na janela. Meu pra ver, Deus, lá em casa, misericórdia. Cala a boca, menino, vai escutar a novela. Quer dizer, eu não era muito noveleiro, não. Eu ia tocar mais minha turminha, né? Certo. Tá. Só amarelo. Então, voltando à questão das boates, né? Tinha um Carcará e também nós não podemos esquecer do ranchinho. Meu ranchinho, Dona Didi, Dona Didi. com bife precatão, o mais gostoso que eu já comi na minha vida. Bem temperado, Não né? existe aquilo. Aí, E a quando farofa? alguém, E a quando farofa, alguém Dona tomava Didi? uma surra na noite, por lá brigando, dizia assim, apoiou mais do que o bife da Dona Didi. Com desrespeito, que já está no outro andar, com muito carinho que a gente tinha por ela, Dona Didi, né? Mas vocês também davam golpe na Dona Didi, me falaram. Foi a mãe, foi a mãe. Me falaram que vocês comiam e caía fora. Já Ele Dona tá Didi igual o sem Bocão, receber. né, rapaz? Meu Deus do Eu céu. conheço de tudo a vida de vocês. Foi assim? Você tá pensando que eu não estudei, não? Mas vai cantar, paciência. Lembrando de Edgar, Dona Didi, né? Dona Didi. Aí, Dona Didi cria lá o meu ranchinho. Nós fazíamos, me lembrei aqui, as chamadas, as manhãs, que era tocar de manhã. Era uma inovação para a região. Domingo fazia feijoada, começava a tocar 10 horas, enchia, né? Entendeu? E aí aparecem as músicas em inglês. Edgar passou a ser, dizia o Croner. É o Croner. Outro dia eu falei com o Bruno, né? Edgar era o Croner. O que era isso, meu pai? Mas hoje não diz essas palavras. Não, né? hoje é o... Croner era o cantor principal. né? Aí, Edgar com a gente, sim, e o Pindoba? Pindobabá de Neuião. De Neuião. Tocava sábado até o dia amanhecer. Também. Né? E a caderneta dele? A gente acabava de tocar e recebia o dinheiro. Não, você está devendo ainda para pagar na outra. 10 cervejas, não sei quantas. O cachê ia embora. Não, me falaram que não, o risco dele era automático. Ele o cara amarrava- bebe uma, bota 3. Ele amarrava uma caneta na outra, que era que dava, riscava um, já saía 2 riscos. Brincadeira, viu, Neuião? Não, e você falando, a gente vai voltando atrás, que vai lembrando que vocês comiam pirão de bem e também davam o golpe do baú. Me falaram. Bem, foi uma figura também, né? Na feira de manhã, Terminou nosso programa? Mas nós vamos cantar uma música mais, não dá certo? Dá. finalizarzinha. Então, Edgar, né? E aí aparecem as músicas em inglês e as pessoas começaram a pedir a música em inglês, né? Com Eu certeza. não sei inglês muito pouco. Estudei o suficiente para fazer um vestibular, essas coisas. Tinha as matérias que tinha que estudar, né? Mas era o... Até pescava, né? Mas Edgar, não, eu vou cantar em inglês. Aí ele pegava o que você falou aí, ele escrevia, né? E aí nós vamos tocar no ranchinho e nós tínhamos a professora Liná, que por sinal era namorada do Dr. Sandoval. O Sandoval gostava muito de festa. A mesa dele ficava lá no canto reservada com a professora Liná. E o leitão de uísque. Então, de uísque em cima da mesa. Nunca deixou de não beber. Isso. E aí alguém lá pede o meu mais, né? Eu não sei a música em inglês, não. Quem Né? cantava? Eu vou suvejar só, né? Aí lá,
cantor de inglês. Edgar, quando termina, a professora, ô Neri, faz favor, o garçom foi me chamar, eu cheguei, pois não, tudo bom, doutor? Senta aí. Ô Neri, pelo amor de Deus, onde é que Edgar aprendeu inglês? Pra me matar doendo no ouvido, falar com ele, pra ir lá em casa, pra mim. Entendeu? Mas enfim, faz parte, era desse jeito que tinha que ser na época. Então muita gente ali também não entendia, né? Ele embolava lá o linguajar dele aportuguesado. Agora, o importante é que a gente fazia a harmonia perfeito como eu disse. Claro. E para muita gente. E aí, rapidamente, tocamos em Ibiaçucê, tocamos em Caculé, tocamos em Guanambi, claro, Pindaí, Urandi, Mato Verde, Janaúba, Espinosa. Música, claro, só fomos uma vez, né? Mas essa região toda que você pensar aqui, Candiba, Palmas de Monte Alto, Malhada, Carimba, Oriano, tudo aí a gente tocava. Tinha uns bailes de debutantes. Um dia alguém me perguntou assim, o que era baile de debutantes? Claro que explicar aqui rapidamente para quem não sabe. Naquela época, os bailes de debutantes, né, quando a menina fazia 15 anos, né, fazia aquela festa para comemorar os 15 anos de idade e as famílias iam para o clube, ornamentavam, né? E também tinha a questão também que nós não podemos deixar de esquecer, o Dia dos Namorados, né? Verdade, dia 12. Dia 12. Você comprou algum presente naquela época, Zé? Não, nunca gostei de dar Mas você não presente. tinha namorada, não? Tinha, mas não era muito. Não era de dar muito presente, não. Nunca fui. É assim, toda morrinha? vez. Não é porque morria, não. Porque pra mim, todo dia que puder a gente presente, a gente dá todo dia. Então, Graças a Deus. rapidamente. Pode contar. Eu comprei um presente para dar uma namorada da época. Oh, Isito Teobaldo, que Deus o tenha, um Ave saudoso. Maria, e aquilo era tentado. Essa menina morava na casa de Mira, era uma pensão de algumas pessoas lá, né? E ela morava lá, escuta, é rápido, por causa do tempo. E eu fui levar, eu comprei esse presente, e não tinha tecusa. Tinha. E eu sentei na paredinha ali e botei o presente ali, todo Certo. embrulhadinho. É. Isito ia chegando e viu, de Zito, meu noite, né? primo. Era. Mas não, o Zito, meu primo, é o outro, é irmão de Miri. Esse é Zito de Eu tô falando Zito Teobaldo. Que entrou dentro do pote, foi ele que entrou dentro do pote na escola, não? Foi. Depois é outra história. Tudo bem, manda ver. Aí a gente ia pra festa dos namorados. Ó, E eu cheguei com um presente para dar à namorada da época. E coloquei o presente na teguza. Lembra que tinha uma paredinha? naquele A tempo. teguza era junto na casa da finada sei Mira. onde é. E tinha uma paredinha ali. É. Aí eu É sentei. da casa Juvenal. Isso. Ali, perto da casa de Urbana. Dois guris, né? Dois guris. Inclusive, a Amanda morava lá também nessa Morava. casa. Quando namorava com Robério. Verdade. Ele sabe dessa história. Eu coloquei o presente. E entrei para casa de Mira, sentei na sala, esperando a namorada, estava lá dentro, tomar banho e se arrumar. Zito ia chegando da rua, viu. Oh, meu Deus. O que o Zito fez? Pegou o presente. Foi na livraria do seu Teobaldo, né? Ele, filho, tinha a chave. Rodeou por lá, entrou. Pegou uma caixa igual a minha, rasgou, tirou meu presente, botou uma banda de alvenaria, enrolou e botou no mesmo lugar. Oh, meu Deus. É Zito. É verdade. E isso aí, Neri? eu conheci Tô Zito. falando? Neri apanhou o presente. De boa. Vi meio pesado assim, mas tá emoção, tamanho que... Que tá levinho. Tá leve. Mas, Cheguei bom. na sala, todo mundo lá como tá aqui. Quando abriu a banda, eu falei, o que é isso aqui? Aí tá Zito na porta morrendo de rir. Aí ele foi lá, apanhou o original e entregou. Fazia parte. Mas é Zito. Zito era dessa forma. Então, voltando, lembrando a questão que o ranchinho, nós falamos como Falou. é que era as músicas também em inglês, Falou. o Pindoba de Neoião, Também. pulamos a parte, sim, voltando na pracinha. Naquela praça ali onde está hoje o Leopoldo, ali tinha aqueles moradores ali que também levantavam à noite para participar da serenata. Epaminão da Rocha, já Também se foi, era bom, já se foi. Era o coletor, chegou a ser É. deputado, né? Pai de Fausto. Pai de Fausto. Seu Antônio Luiz levantava. São Antônio Luiz, da Tinha a Chuá. questão da xodó de nosso amigo Zé Teixeira, Zé Teixeira. que era o ponto dos encontros e do violão ficar ali até tarde da Verdade. noite, reunia ali em família para tocar. Depois tinha a gruta, depois, logo lá à frente. vem a Nas gruta. serenatas, você falou, eu esqueci, de professor Aloísio, Isso. Juju, irmão, De Juju. falar Juju Vermelho. É. Juju recitava as lindas poesias de Camões, né? Com certeza. Então sentava até tarde da noite, Bora embora. O menino tá recitando as poesias. E tem uma passagem, dá tempo de contar essa rápido? Não, manda ver. Tem que ir. Tem uma passagem Vambora. que ele comprou um litro de conhaque e um de uísque na serenata. E Zé Leôncio era primo Cardoso, né? É. Ele disse, ó Zé, vai beber vocês aí um litro de conhaque. Tá aqui os copos descartados, tira gosto. Esse litro de uísque é meu. E ninguém toca. Ô, Jesus, E morreu. você sabe como é que era a natureza, né? Com certeza. E aí nós sentamos, começamos a fazer serenata à madrugada, né?
Só que esse litro de conhaque foi um tapa. Acabou. 6 pessoas. Oh, não dá, não gosto. Aí ficou ele com um dele, mas o veredito estava dado. Não toque no meu litro de uísque. Só Dé, que ele quando ia recitar aquelas poesias, né, Navio Negreiro, ele ficava em casa muitos dias só decorando poesia. Eu admirava, né, aquelas poesias longas, aquela vozona. Ele fazia com emoção, eu fazia aqui um dedilhado também da inspiração do momento. E só ele com uísque. E o olho fechado. E você lembrando isso? Não, ele com o olho fechado. Aí vocês imaginam o que acontecia? Ele bebia e botava. Ixi. Aí ele fechava o olho e eu... Aí a turma ia lá, pegava o uísque dele e bebia isso comigo. Deu hora que ele olhou, já estava no final. Um molho no meio da rua quebrou. Não façam isso comigo. E ele é valente. E grande. Depois teve que caçar um lugar para comprar outro. Faz parte das histórias, né? E, lamentavelmente, nós combinamos, a gente ia falar da serenata famosa. Mas nós vamos voltar. Que doutor João... A história do Dr. João. Agradeça essa história do Dr. João, que é importante. João Santos Silva. Pronto, pode contar. Que era o juiz da época. Juiz de direito. De direito da época. E vocês vêm falar a história e tal, o momento da gente falar na íntegra como aconteceu aquilo, né? Dr. João, quando chegou para Guanambi, e aí aproveito para dizer com todo respeito à magistratura, né? Com certeza. É uma história que se passou e que é lamentável, né? Porque, no meu entendimento, ele estava cessando a cultura. Com certeza. Né? Porque quando ele chegou para Guanambi, ele pregou os editais proibindo serenata. E como eu disse e ilustrei bem aqui, a nossa serenata é uma serenata decente. Você vê que até hoje as cidades de Minas Gerais, Ouro Preto, por exemplo, até hoje tem a tradição das famílias reunirem e fazer aquelas serenatas em grupo, né? Para não deixar morrer do passado. Porque o tempo está curto, mas só para lembrar dos conjuntos de época que você falou, de etc e tal, você com certeza deve ter até passado por lá. Os cardeais de Espinosa. Sim, estudei no colégio lá. Eu transferi a minha matrícula para Espinosa, estudei 2 anos em Espinosa para participar daquele grupo que estava superior na época o daqui caiu um pouco e eu fui para lá. Sim, continua o doutor João, senão... Então, o doutor João, o que acontece é o seguinte, ele proibiu a serenata. Nessa época, a gente estudava em Salvador. E quando chegamos aqui no período de férias, claro, vinha todo mundo para poder reunir, para a família, os amigos, e meu pai disse logo, não vai fazer serenata que está proibido. Mas você sabe, jovem, como é. Lá para as tantas, umas amigas aí, não vou citar o nome da época, pediu para fazer serenata na porta da casa delas, e nós fomos fazer a serenata. Ele levantou e tomou o meu violão, né, porque aí só estava aí mais uns 2 amigos, e ameaçou prender se voltasse a rescindir. E nós entendemos, alguns dias depois, que a gente deveria fazer essa serenata, não lá na cidade, entendi. mas fosse lá para cima do Monte Pascoal. Isso. Lembrando que naquela época o Monte Pascoal, como tem aquelas pedras grandes, hoje ainda está a FM, né? Hoje ali tudo era mato, você sabe, né? Com certeza. Então nós reunimos à noite, aí foi um grupo maior de músicos, tá? E aí nesse meio estava Paulo Preto, Tom de Milton, Jaiminho, Neri, Alessi, Nonosa. Alessi era bom músico? Sim, mas já tocando o gênero dele, né? Que ele veio de São Paulo, aprendeu aquele sound, aquelas coisas assim, né? Tudo bem. E aí nós estamos lá em cima do morro e o juiz aparece, né? Com o Ornélia, tinha o saudoso que era Euclides, né? Euclides. Que era o delegado, era sargento na época. E enfim, os policiais que tinham na época e aprendeu, acompanhado do juiz, os instrumentais todos. E aí terminou que isso foi lá para o fórum, ele atendia o doutor João, onde era a prefeitura, na Rua 2 de Julho, você lembra, né? Lembro. O gabinete dele era ali. Lembro. E aí no outro dia nós fomos intimados, mas aí alguns políticos da cidade tomaram a frente, entenderam que era a cultura, que havia um certo exagero do juiz, o convenceu a mandar devolver os instrumentos. E aí também ficou proibido. Mas ele também, o doutor João teve outras histórias assim, interessantes. Teve alguns fatos meio complicados com ele, né? Porque era de época, né? Mas era o juiz, era quem mandava e etc e tal, né? A verdade era essa. E aí devolveram os instrumentos. Os momentos ficou na delegacia lá uns 15 dias. Depois devolveu. Depois devolveu. Aí, ó, tá e vendo? a tristeza que bateu. Não pode, tem que ter muito cuidado. Você lembra também uma pessoa que amarrou o violão bem? É Edilson Boemia. Você lembra de Edilson? Lembro.
Lembro. Mas logo ele foi embora de Foi Guarani. embora para São Paulo. Isso. Né? Que é Lembro. também filho de, no caso, dos É dos Pires, Pires. que é de tio É. de vô Zequinha, Isso. que é meu avô. Lembro, é porque esquecendo, né? É, mas era um bom. Era não, é. Ainda. Inclusive, se a gente cometemos um equívoco, um esquecimento, digamos assim. Não tem problema, vamos lembrar de porque, outra na vez. não, eu digo porque a gente não está aqui só querendo dizer foi fulano. Não, a gente está dizendo porque a história os que principais, né? Olha, Brasil. Olha, Brasil. Nós aqui estamos dizendo a história de Neri Abade quando passou pela música de 1969 até a data de hoje. E essa época aí era de 1969 até os anos 80. A história de Neri Abade, né? A verdade é essa, claro, que tem outros tocadores, né? Região, daqui, mas os principais que passou pela música de Neri Abade, ele falou para todos vocês, ok? É só para falar para vocês que é uma história de Neri Abade. Beleza? Posso Neri, encerrar com pode outra encerrar música? com Boa noite, Brasil! Essa é a música do saudoso Dominguinho, né? Rápido o tempo, né? Ele falou Não, essa música mais aqui é do Dominguinho o Saudoso, Dominguinho né? Saudoso. E o Acordeonista, Dominguinho né? nosso, É, que esquecemos que de esquecemos, falar. e que é craque também. Todos esquecendo de você, tá vendo? Dominguinho Teixeira, né? Você de lá.